O caso dos irmãos Lyle e Eric Menendez é um dos mais notórios julgamentos criminais da história americana. Em 1989, 2 jovens foram acusados e condenados por tirar a vida dos próprios pais, José e Kitty Menendez, em sua própria mansão em Beverly Hills. A brutalidade do crime, combinada com as alegações de abuso e as cenas do julgamento televisionado, cativaram a atenção do público e geraram debates acalorados sobre justiça, dinâmicas familiares e privilégio. Rala Kifko, meus abibis, como vocês estão? É um prazer imenso estar com todos vocês novamente para mais um vídeo aqui do canal. E para você que é novo e gosta de casos criminais, histórias bizarras, casos reais, mistérios e por aí vai, você está no canal certo. Então eu te convido a você se inscrever no canal a partir de agora e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde mais nenhuma novidade por aqui. E é claro, meus abibis, para estar me apoiando e para estar me motivando, por favor, deixe os seus likes aqui embaixo. Não custa nada. Então, vamos apoiar o canal. Beleza, pessoal? Agora, pedidos feitos, recados dados e vem comigo para a nossa história de hoje. O pai de Lyle e Eric, José Henrique Menendez, nasceu na cidade de Havana, no país de Cuba. E aos 16 anos, logo após o início da Revolução Cubana, ele foi enviado aos Estados Unidos pelos seus pais para morar com parentes. E foi lá que ele conheceu a Mary Louise, mais conhecida como Kitty Anderson. Eles se casaram em 63 e se mudaram para Nova York, onde José se formou em contabilidade. O primeiro filho do casal, Joseph Lyle Menendez, nasceu em 10 de janeiro de 1968. Kitty deixou o seu emprego de professora depois que Lyle nasceu e a família se mudou para Nova Jersey, onde o segundo filho do casal, Eric Galen Menendez, nasceu em 27 de novembro de 1970, em Gloucester Township, em Nova Jersey mesmo. A família morava em Hopewell Township e ambos os irmãos frequentavam a mesma escola. Então, em 1986, a carreira de José como executivo do setor musical levou a família para Beverly Hills, na Califórnia. No ano seguinte, Eric começou a frequentar o ensino médio na Beverly High School, onde teve notas médias, mas mostrou ter talento para o tênis, ficando em 44º lugar nos Estados Unidos para jogadores menores de 18 anos. Então a família foi algumas vezes tida como feliz, mas na verdade o José era um valentão mulherengo, obcecado por sucesso. E ele era muito abusivo com seus filhos. Já a Kitty havia tentado suicídio 3 vezes e era uma viciada em remédios. Os irmãos, apesar de serem ricos ainda na adolescência, passaram a roubar por diversão, além de se envolverem em brigas e outras confusões, o que preocupava seus pais, né? Lyle chegou a ser suspenso da escola por mau comportamento. Na noite de 20 de agosto de 1989, José Menendez, o magnata do entretenimento, e sua esposa Kitty foram brutalmente assassinados em sua própria casa. Eles foram mortos a tiros com uma espingarda calibre 12, enquanto assistiam televisão. Os tiros foram disparados em múltiplas direções, sugerindo uma execução deliberada e violenta. Lyle então chamou a polícia, gritando e chorando, dizendo que alguém tinha tirado a vida de seus pais. Quando os policiais chegaram lá na casa, Lyle e Eric disseram que haviam encontrado os corpos ao retornar de um cinema. Entretanto, comportamentos subsequentes, comportamentos estranhos deles, né, levantaram suspeitas. Os irmãos gastaram grande soma de dinheiro em itens luxuosos e aparentavam não demonstrar luto pelos pais. Durante os estágios iniciais de investigação, a polícia tentou restringir a busca aos suspeitos, que tinham motivos para matar o casal.
Eles também investigaram possíveis mafiosos, já que na hora os irmãos tinham dito para a polícia que o crime estava relacionado à máfia. À medida que a investigação prosseguiu, a polícia passou a desconfiar que os irmãos eram os autores e não a máfia, já que tinham motivos financeiros óbvios, pois estavam gastando muito dinheiro dos pais livremente após os assassinatos. Eles estavam gastando mesmo. Nos meses após o crime, Lyle comprou um relógio Rolex, uma Porsche Carrera, uma casa em Washington Windsorson, Nova Jersey, e o Chuck's Spring Street Cafe, um restaurante em Princeton. Já Eric contratou um treinador de tênis em tempo integral e competiu em uma série de torneios em Israel. Eles acabaram então deixando a mansão em Beverly Hills desocupada, pois decidiram morar em condomínios mais luxuosos, na vizinha Marina del Rey. Eles também dirigiram por Los Angeles no Mercedes conversível da sua falecida mãe. Jantaram em restaurantes caros e ainda fizeram viagens para Caribe e Londres. Acredita-se que eles tenham gastado em média de $700 mil no período entre os assassinatos e suas prisões. Também ficou óbvio para a polícia, por seu comportamento, que eles não se comportavam como se tivessem perdido seus pais, né? As investigações policiais, então, levaram meses sem provas conclusivas até que Eric, atormentado pela culpa, não aguentou e confessou o crime ao seu psicólogo, Dr. Jeremy Oziel, e disse para ele que mantivesse o segredo. E o Eric chegou até a ameaçar o psicólogo para não dizer nada a ninguém. Mas o que eles não estavam esperando é que a namorada de Oziel estava do lado de fora da sala, escutando tudo. Então, quando a namorada de Oziel ouviu a confissão, ela denunciou os irmãos às autoridades. Em março de 1990, Lyle foi preso e Eric se entregou 3 dias depois, após voltar de Israel. Ambos foram detidos sem direito à fiança e separados um do outro, porque os policiais temiam que eles pudessem planejar alguma fuga lá dentro do cárcere. Em agosto de 1990, o juiz James Albrecht decidiu que as fitas das conversas entre Eric e Josiel eram provas admissíveis, uma vez que Oziel afirmou que Lyle o havia ameaçado e, assim, violado a relação médico-paciente. A defesa tentou apelar à decisão de James e o julgamento foi adiado por 2 anos, então. A Suprema Corte da Califórnia decidiu em agosto de 1992 que a maioria das fitas era admissível, exceto a fita em que Eric discutia os crimes. E com essa decisão, em dezembro de 1992, os irmãos foram acusados dos crimes dos assassinatos de seus pais. Durante o julgamento em 93, os irmãos admitiram os assassinatos, mas alegaram que agiram em alta defesa. Segundo seu depoimento, eles teriam sofrido anos de abuso físico, emocional e por parte do pai, José Menendez, enquanto Kit supostamente era negligente e cúmplice. O pai foi descrito pela sociedade como um perfeccionista cruel e pedófilo. Enquanto isso, sua mãe foi descrita como uma viciada em drogas, alcoólatra, egoísta e mentalmente instável, que encorajava o comportamento de seu marido. E às vezes também era violenta com os filhos. As alegações contra o casal foram apoiadas por familiares, com várias pessoas testemunhando. Andy Cano, por exemplo, que era o primo dos irmãos, disse que quando criança, Eric lhe contou sobre o abuso que ambos descreveram como massagens penianas. Diane Vander Molen, outra prima dos irmãos, afirmou que uma vez contou a Kit sobre o abuso de Lyle por José, mas Kit, na hora, não deu importância e disse a ela que as histórias eram falsas. Evidências físicas também foram fornecidas pela defesa, que incluiu fotografias da genitália de Lyle e Eric tiradas pelo seu próprio pai, quando os irmãos ainda eram crianças.
Em seus depoimentos, Laila e Eric afirmaram que o abuso havia recomeçado poucas semanas antes do crime, levando a vários confrontos familiares. Eles também alegaram que o seu pai ameaçou matar eles se eles não mantivessem esse segredo. Naquela época, os irmãos descobriram que seus pais estavam escondendo rifles em seus quartos, né? Então isso os levou a comprar suas próprias espingardas para se protegerem por medo. O último confronto entre o acontecimento dentro de casa, em 20 de agosto de 1989, pouco antes de Kiki e José serem mortos. Os irmãos afirmaram que durante a briga, seu pai fechou a porta, o que era muito incomum. Com medo de serem mortos, Laila e Eric saíram de casa para carregar suas espingardas. Eric afirmou que assim que ele entrou na sala, não pensou duas vezes e começou a atirar. O caso polarizou a união pública. A acusação retratou os irmãos como jovens gananciosos motivados pela herança milionária dos pais e não por abuso. A defesa, por outro lado, focou no impacto do alegado abuso, apresentando testemunhas e evidências que colaboraram os relatos. A promotora Pambo Chanishi argumentou que não tinha havido abuso porque eles não tinham o equipamento necessário para serem abusados. E o promotor Lexler Kurihama sugeriu que Eric era homossexual e que o abuso havia sido consensual. Os promotores argumentaram que os crimes tinham sido motivados por ganhos financeiros, já que a herança da família equivalia a uma fortuna milionária de 14 milhões de dólares. O julgamento resultou em 2 tribunais nos amores separados, um para cada irmão. O julgamento terminou sem que os jurados chegassem a um veredito, né, uma coisa final ali, né? E como resultado, o promotor público do condado de Los Angeles, Gil Garcetti, anunciou imediatamente que os irmãos seriam julgados novamente por causa disso. No segundo julgamento, foi um pouco menos divulgado, em parte porque o juiz Stanley Washberg não permitiu câmeras dentro do tribunal. Durante o segundo julgamento, Stanley também não permitiu muitos depoimentos de defesa sobre as alegações de abuso e não permitiu que o júri votasse em homicídio culposo em vez de homicídio. Então, nesse novo julgamento, os irmãos foram condenados por assassinato em primeiro grau e sentenciados à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O júri argumentou que o possível abuso não foi um fator levado em conta, mas que a decisão de não impor a pena de morte era porque ambos não tinham antecedentes criminais ou históricos de violência antes desses crimes. Então, o júri também rejeitou a teoria da defesa, de que os irmãos mataram seus pais por medo, apesar de todas as provas e depoimentos. Como em sua prisão preventiva, no Departamento Correcional da Califórnia, separou os irmãos, né, e os enviou para diferentes prisões. Então, eles ficaram separados pela primeira vez, por serem considerados presos de segurança máxima. Eles também foram separados dos demais detentos por medo que eles pudessem fazer alguma coisa com os outros detentos. Então, eles permaneceram em prisões diferentes até fevereiro de 2018, quando Laila foi transferido da prisão estadual de Mule Creek, no norte da Califórnia, para a penitenciária Richard Donovan, no condado de San Diego, onde o Eric cumpria a pena, e onde eles foram alojados em unidades separadas. Em 4 de abril de 2018, Laila foi transferido para a mesma unidade habitacional em que Eric e eles se reuniram pela primeira vez. E desde que começaram a cumprir suas sentenças, quase 22 anos antes. Segundo testemunha, os irmãos começaram a chorar e se abraçaram em seu primeiro encontro na unidade habitacional, que é reservada aos internos que aceitam participar dos programas de educação e reabilitação
sem causar transtornos. Mas, meus habibs, mais uma vez, por medo de eles prepararem ali uma fuga, um rebuliço dentro da penitenciária, então os policiais da penitenciária, porque os policiais acharam um papel com o plano de fuga, tudo escrito com Lyle. Então os irmãos foram separados novamente e os Menendez permanecem encarcerados em prisões separadas nos dias de hoje. O caso Menendez continua a gerar interesse e discussão, e documentários e séries e podcasts exploram diferentes aspectos da história, incluindo questões sobre o impacto do abuso na psicologia de vítimas e influencia dos status socioeconômicos do sistema judicial. Em 2023, novos elementos foram apresentados, incluindo o apoio de outras vítimas de abuso que defendem que os irmãos não receberam um julgamento justo. O caso dos irmãos Menendez é um exemplo complexo de nuance de sistema de justiça e das dinâmicas familiares. Ele destaca também como um trauma, privilégio e questões morais podem mudar a percepção pública e os resultados judiciais, levantando questões atemporais sobre a relação entre crime e punição. E aí, pessoal, o que vocês acham sobre o caso dos irmãos Menendez? Será que eles realmente tiveram um julgamento justo? Ou será que não? Será que realmente houve esses abusos? Ou será que isso só foi uma tática aí da defesa para diminuir a pena deles? Ou para eles ficarem sendo vitimizados? Eu acho, na minha opinião, por mais que os abusos tivessem acontecido, eu sei que é uma coisa horrível um pai fazer isso com o próprio filho, é horrível, mas não justifica você tirar a própria do seu próprio genitor, do seu próprio pai, não é verdade? Nada justifica essa ação, meus amores, na minha opinião, tá bom? Podia ter agido de uma outra forma aí, denunciado o pai, para o pai ser preso, e aí por aí vai, né? Mas não tirar a vida de ninguém, porque isso a gente não nos dá o direito de tirar a vida de ninguém, não importa o motivo. Então essa é a minha opinião. Deixem nos comentários o que vocês acharam sobre o caso, meus amores. Não esquecem de estar deixando os comentários, tá bom? Que é muito importante para mim saber a opinião de todos vocês. Um beijo no coração de cada um. Eu vou ficando por aqui, meus habibs. Que todos passem uma excelente noite, uma excelente semana. E a gente se vê no nosso próximo vídeo, meus habibs. Beijo, fui!